Olá, psicopedagoga, neuropsicopedagoga. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer o cálculo das suas sessões. Sim, você vai aprender a calcular como fica as suas sessões, a consulta e os seus atendimentos em geral, ok? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar a fazer um bom dinheiro com as suas sessões através desse cálculo que eu vou te fazer. Fica comigo que você vai aprender. Olá, eu sou Isabel, sou terapeuta da aprendizagem e estou aqui nesse canal para te ensinar, para te motivar e te trazer para esse mundo da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia. E você vai saber como trabalhar de maneira mais eficaz, mais eficiente nessa nossa carreira, nesse nosso plano de vida, que é a psicopedagogia e a neuropsicopedagogia. Hoje eu vou te trazer, hoje vai ser praticamente uma aula, né? Então eu vou te trazer como você vai calcular como você vai calcular as suas sessões, né? Então vamos lá. É, pelo código, né, de ética, normas técnicas, nós neuropsicopedagogos, eu vou falar de neuropsicopedagogo agora, e na questão da psicopedagogia é a mesma coisa, o princípio é o mesmo, tá bom? Então, na neuropsicopedagogia, nós precisamos de pelo menos 6 sessões, né? Então nós temos a primeira sessão, que é a sessão que é a anamnese, que é a primeira consulta. Nós precisamos ficar entre 3 a 4 sessões de avaliação e uma sessão para devolutiva e mais uma sessão com a escola. Então, no total, né, da questão das avaliações, a gente tem essa quantidade de sessão. Para a intervenção, eu tô falando agora da neuropsicopedagogia, certo? Porque a psicopedagogia é um pouquinho diferente, mas os valores podem ser os mesmos. E o princípio que eu tô falando pode ser o mesmo. Então, na intervenção da neuropsicopedagogia, nós temos cada sessão pode ser calculada também de forma diferenciada. Você tem várias sessões, né, de intervenção, porque ela é de acordo com o planejamento que você faz com a família. Então vamos lá, resumindo. Na avaliação, você tem um atendimento completo. Vem o aprendente, vem a família e você vai fechar com as sessões de avaliação e de intervenção. A intervenção você só vai fechar quando terminar a avaliação, quando entregar a devolutiva, ok? Então vamos lá. A primeira sessão é uma sessão de anamnese, onde você vai fazer a consulta, onde você vai demorar um pouco mais. Pelo código de ética, você tem até 1 hora e meia, de 1 hora a 1 hora e meia para fazer cada sessão na avaliação. E você pode fazer até 3 sessões por semana, ok? E sempre no intervalo de um dia. Então você não pode fazer uma sessão após a outra, um dia após o outro. Você sempre tem que deixar um dia de diferença, né? Então você tem que atender, fazer o atendimento um dia após o outro. O outro não pode e o outro pode. Então um dia sim, um dia não. Então na semana você pode fazer até 3 sessões. Na intervenção, a sessão pode ser até 2 por semana. Então não 3, 2 por semana. Então aí você já vai fazer um planejamento para intervenção, aí você vai definir com a família quantos meses que você vai começar o tratamento. Daí você continua, porque tem aprendente que fica 6 meses, 1 ano, 2 anos e até a vida toda, a vida estudantil toda, né? Então, assim, varia muito a questão do planejamento da intervenção. Então, eu vou calcular com você aqui
Eu falei mais dessa questão porque eu quero te falar exatamente como é que você vai calcular as suas sessões. Se nós temos uma avaliação com 6 sessões, de 5 a 6 sessões, como eu faço, eu vou falar como eu faço, e eu faço de acordo com o código de ética. Então eu faço de acordo com o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer. Então, na psicopedagogia, a avaliação tem de 8 a 10 sessões, isso é diferente. A diferença da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia é essa, a quantidade de sessões na avaliação. Que na neuropsicopedagogia é de 4 a 6, na psicopedagogia é de 8 a 10. Mas o princípio que eu vou falar é o mesmo, porque a primeira sessão para as duas é a mesma coisa. Porque a primeira sessão é a consulta, né? É onde você vai saber o que o paciente tem, o que a queixa, vai conversar com a família, né? Então, quando você determina a consulta, já é o começo do tratamento, já é o começo da avaliação, no caso, que o tratamento é a intervenção. É o começo da avaliação. O começo da avaliação começa com a consulta, ok? Antes dessa consulta, você precisa conversar com a família e definir as diretrizes da avaliação. Antes de você começar, que é esse dia que você começa a consulta, que você já vai cobrar o valor, antes você vai conversar, você vai sentar com a família, vai conversar e vai definir os valores. Como é que você vai definir os valores? A primeira sessão, que é a primeira avaliação, que é a primeira consulta, que tem a avaliação, que tem a anamnese, você vai cobrar, eu vou colocar aqui uns valores que você vai calcular, uns valores fechados, certo? Que aí na sua região, cada região é diferente uma da outra. Eu vou fazer um cálculo mínimo, né? Valores mínimos, valor de sessão mínima, valor de consulta mínima, para você saber calcular direitinho aí. Aí você vai fazer, do mesmo jeito que eu calcular aqui, você vai calcular aí, tá bom? Então vamos lá. Na primeira consulta, você pode cobrar R$150. R$150. Se você faz, aí essa é a primeira sessão, que é a que tem a anamnese, que vai durar mais de 2 horas. Às vezes 2 horas e meia, é o tanto que é a quantidade de tempo que dura, porque que ela é R$150. Porque ela é a consulta, é a hora que você vai definir, vai escutar a família, né? E vai fazer a anamnese. Então, a partir da segunda sessão, aí você já vai cobrar R$70 cada sessão. Esses R$70 de cada sessão é um valor mínimo que eu determino, né? Então, se você pode cobrar 80, 100, então entre 70 e R$100 é o valor que você pode cobrar das sessões. Entre 150 e R$200 é o que você pode cobrar na consulta. Então, eu tô colocando aqui o valor mínimo, certo? Então, se você cobrar R$70 de cada sessão, você tem a primeira sessão, que é a consulta, você já cobrou R$150. E você vai ter mais 5 sessões de R$70. Quais são as 5 sessões de R$70? 1, 2, 3. De 3 a 4 sessões. Eu vou colocar 3, porque eu acho que 3 é o suficiente. Mas se precisar mais uma, você bota. 3 sessões de avaliação com a queixa. Então, você vai ver qual é a queixa e você vai definir essas 3 sessões de avaliação de acordo com a queixa. Então, você vai trazer material e testes, instrumentos e testes para avaliar aquela queixa. Então, são 3 sessões, cada uma R$70. Uma sessão é com a escola. Então, você vai pegar e vai definir um dia, uma data com a escola, coordenador pedagógico, falar com os professores, com a coordenadora, como é que essa criança é na escola. Então, onde ela senta, como ela é na sala de aula. Então, cada professor você vai conversar. Então, isso daí já é outro assunto para outro vídeo. Eu vou falar só a questão de cada uma separadamente. Porque cada sessão você define de alguma forma. Então, eu vou falar aqui mais, eu vou especificar mais a questão dos valores.
Então, você tem a primeira, a segunda e a terceira de avaliação, você tem a quarta sessão que é com a escola e a quinta sessão que é com a devolutiva dos pais. Então, daí você tem 5 sessões, mais a consulta. Então, você tem 6 sessões. Cada sessão dessa, você cobrando R$70, 5 vezes 70 vai dar R$350. R$350 é o valor das 5 sessões. Quando você juntar com 150, o valor total ficou em R$500, certo? Esse valor de R$500 é o valor mínimo que você pode cobrar pela avaliação. Se você tiver num lugar, no estado, no município, que os valores são maiores, você calcula de acordo com o que for no seu município. Pode ser R$200 a consulta, R$80 cada sessão. Então, você faz esse cálculo do jeito que eu fiz aqui. Aí, nesse caso, com esses valores, deu R$500 só a avaliação. Aí, de repente, acabou as sessões, você deu a devolutiva e o paciente vai ficar com você. Você pode continuar cobrando os R$70 de cada sessão, né? Cada sessão de intervenção você pode fazer por R$70 cada uma também. Ou você aí fica 2 por semana, porque você só pode fazer até 2 por semana. Então, por semana, você vai ganhar R$140 com esse aprendente por semana. Se você quiser diminuir, botar 60, 65 ou aumentar para 80, 90, sabendo que você vai continuar com aquele aprendente, aí você vai e faz. Com esse aprendente, você ganhou R$500 com a avaliação. Aí eu vou colocar R$70 a intervenção para ver quanto é que fica por mês. Então, R$140 vezes 4, a semana tem 4 meses. Então, com esse paciente, você vai ganhar R$560 por mês. Você ganhou R$500 da avaliação com esse paciente e você vai ganhar R$560 com esse aprendente por mês, fazendo 2 sessões de intervenção por semana. Aí eu te digo, isso aqui é o mínimo, certo? Aí você tem um paciente dessa forma. Se você tiver, você sabe que você tem 5 dias para trabalhar, segunda a sexta. De segunda a sexta você tem para trabalhar. Se você tiver 5 pacientes desse, 5 só, porque você vai atender um paciente. Se você tiver um paciente desse por intervenção, 2 por semana, você pode atender até 10 pacientes se você quiser, porque é 1 hora só de intervenção, 1 hora que você precisa. Às vezes passa um pouquinho, 1h15, eu sempre faço 50 minutos de intervenção, porque não pode ser muito, né? E a avaliação também, geralmente, 50 minutos a 1 hora. Eu nunca faço 1h30. 1h30 você faz quando, por exemplo, o aprendente ele tem alguma síndrome grave, algum transtorno grave, aí precisa de um tempo maior, né, para trabalhar com esse paciente. Mas com esse aprendente, mas geralmente entre 50 minutos e 1 hora. Então, em um dia, você tem 4 horas pela manhã, 4 horas pela tarde, ainda tem a noite. Então, você pode atender até 4, 8, você pode atender até, vamos dizer, para não ficar muita criança, 8 e 8, vamos botar 6 aprendentes por dia. Se você atender 6 aprendentes por dia, você multiplica 6 por 560. 6 por 560. 3.360. Se você receber na sua clínica 6 aprendentes pagando R$70 a sessão de intervenção, você vai fazer 3.360 por mês, com 6 pacientes. Antes de você fazer a intervenção, você fez o quê? A avaliação. 6 vezes R$500, R$3.000. Então, você fez R$3.000 no mês
fazendo a avaliação desses 6 pacientes. E vai ficar ganhando 360 por mês com 6 pacientes. Você sabe que pode fazer mais do que 6, né? Então, se você tiver 10 aprendentes, 10, que isso é uma coisa lógica demais de você conseguir. Se você tiver 10 aprendentes por mês, 10 aprendentes por mês, você cobrando R$ 70 a cada sessão de intervenção, você tem 10 vezes 70. Você tem 10 vezes 560. Você tem R$ 5.600. Ok? Entenderam, né? Então, cada aprendente desse vai te dar 140 por semana. Por mês fica 560. Se você tiver 10 aprendentes pagando 560, 10 aprendentes pagando 560, você tem R$ 5.600 por mês, com 10 aprendentes. E com 6 aprendentes, você tem 3.000 e pouco, 3.800, né, que eu falei. Então, assim, esse é o cálculo mínimo que eu posso fazer para você entender que realmente tem como você trabalhar com isso e viver bem de psicopedagogia e neuropsicopedagogia. O mesmo princípio é para psicopedagogia. Só que na psicopedagogia a diferença é as sessões, que tem mais sessão. Então, é entre 8 e 10. E você até pode fazer 6 sessões. Mas só se você for muito assertiva na questão das avaliações, dos testes e dos instrumentos. Mas a orientação que a gente tem na psicopedagogia é de 8 a 10 sessões. Aí você faz 8 sessões vezes 70. O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Você pode cobrar R$ 70 por sessão. Se você tiver um aprendente, você tendo... É a mesma coisa, 560 é a mesma coisa por mês. Só na avaliação que muda, porque na avaliação você vai ter 2 sessões a mais. Né? Então, em vez de você ganhar R$ 500, você vai ganhar 570. Ou 570 não, 640. Porque tem 2 sessões a mais. Então, são 6 sessões. São 5 sessões. Com 2 a mais, 5. 5 mais 2, 5, 6, 7. 7 vezes 70. 490 mais 150, que é a consulta. R$ 940. Só fiz certo. 5, né? 7, não. 5, 7. 7 vezes 70 dá 490 mais 150. 640. Então, na psicopedagogia, a avaliação você pode tirar 640 fazendo 8 sessões de avaliação. Na neuropsicopedagogia, você pode fazer R$ 500 na avaliação fazendo 6 sessões de R$ 70 cada uma. E na intervenção é a mesma coisa. Se você cobrar R$ 70 pela sessão, você vai tirar 560 por aprendente. Então, daí você multiplica para quantos você quiser, certo? Então, esse foi o cálculo de hoje. Para não me alongar, eu acho que eu até me alonguei demais, mas isso foi para explicar para você que realmente dá para viver de psicopedagogia e de neuropsicopedagogia. Você tira um salário de 3.800 no mínimo, de 5.600 e até quanto você quiser. Porque vai depender do seu propósito, vai depender do que você queira e quanto você queira ganhar, né? Então, pronto. Pelo vídeo de hoje... Se você gostou desses cálculos, né, da maneira que eu expliquei, se foi bem entendido, se você entendeu bem, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, para que a gente consiga levar essa psicopedagogia, neuropsicopedagogia para mais pessoas, tá bom? Então vem sempre comigo, acompanha o canal, que tá tudo muito tranquilo, assim, a coisa é toda didática, e eu converso com vocês de maneira didática, e principalmente porque eu gosto de trocar experiências com você e ensinar,
porque eu acho que é para isso que a gente veio ao mundo, né? Para ensinar. Então, um beijo grande, curte o vídeo, assina aí as notificações para que o YouTube te avise sempre que tiver vídeo novo, tá bom? Então, pessoal do YouTube, um beijo grande e psicopedagogas e neuropsicopedagogas. Até o próximo vídeo.